Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um, cada irmão, cada irmã, cada pessoa que for ver esse vídeo. Queria falar hoje nesse vídeo, trazer uma palavra de Deus em cima de um assunto muito importante. Um assunto que eu e você nós temos que prestar atenção, temos que tomar cuidado em relação a isso. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor, a Bíblia. Eu queria que você tivesse com a sua Bíblia na mão, que você lesse junto comigo essa passagem, porque nós precisamos entender o que a palavra do Senhor diz, porque dentro dela contém todos os assuntos a respeito da nossa vida, fala sobre todas as coisas. Todos os pontos da nossa vida fala. A Bíblia, ela mostra, ela dá pra gente conselhos, ela dá direção para onde a gente tem que seguir, como que a gente tem que fazer. Amém? Então eu queria falar hoje com cada um de vocês que vai assistir esse vídeo ou que está assistindo agora, a respeito de pais e filhos. É a respeito principalmente de nós como pais. Nós como pais erramos diversas vezes, falhamos, cometemos muitas falhas, muitos erros, até porque um pai e uma mãe, ele não nasce pai e mãe. Ele não nasce pai e mãe, ele nasce criança. Depois ele se torna ali um adolescente, depois ele se torna um jovem, depois ele se torna um adulto e se transformando num adulto, ele se casa, aí ele adquire uma família, ele tem filhos e começa ali um processo de aprendizagem na vida desse pai. E pra gente conseguir andar dentro dessa vontade de Deus e acertar como pai, a gente precisa ver a palavra do Senhor, a gente precisa entender qual é a direção que nós temos que seguir como pais. Queria que você lesse a palavra de Deus comigo, a palavra que está em Provérbios capítulo 4, em nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 4, ele fala o seguinte: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. Aqui é Salomão, ele instruindo os filhos dele. Salomão instruindo os filhos. Novamente ouçam, capítulo 4, versículo 1, ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Aí ele vai falar uma coisa muito interessante que eu quero que você preste atenção. Aqui Salomão, ele está falando com os filhos dele, ele está instruindo os filhos dele, mas olha que interessante que ele fala ali no capítulo 4, versículo 3, olha que detalhe: quando eu era menino, ainda pequeno, e em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia. Agora observe que Salomão, ele está falando de quem agora? Do seu pai. Ele está falando do ensinamento que ele teve do seu pai, do ensinamento que ele teve de Davi. Agora ele está falando a respeito disso. Versículo 4. Ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração e obedeça aos meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. Amém? Nós observamos aqui que Salomão, ele começa primeiramente falando, ensinando os filhos dele. E ele faz o que em seguida? Ele começa a falar a respeito do ensinamento que ele teve do pai dele. Nós começamos a observar a importância que tem de nós ensinarmos e instruirmos os nossos filhos naquilo que é correto, naquilo que é certo. A gente começa a perceber que isso é uma coisa muito importante. Porque a gente muitas vezes pode pensar assim, ou até mesmo você pode dizer: olha, eu conheço pais tão bons que tiveram filhos tão ruins, com um proceder tão ruim. Mas aqui nós não estamos falando a respeito do proceder do filho, mas do ensinamento dos pais. Porque muitas vezes, sim, haverá pai que não irá ouvir a instrução, vai haver filho que não vai ouvir a instrução do pai. Eu fui, exemplo, uma adolescente muito difícil, muito complicado. Eu tenho uma mãe e um pai exemplar, que sempre me instruíram naquilo que foi certo e correto. Mas a minha adolescência foi uma adolescência muito conturbada. Eu não dava atenção àquilo que era ensinado, eu não ouvia aquilo que era ensinado, sofri muito por isso. E depois eu entendi que todo ensinamento era certo e correto.
Mas o que eu quero dizer não é em relação à prática do filho, mas sim a importância da instrução do pai. Porque nós precisamos entender uma coisa, que aquilo que nós instruirmos os nossos filhos, provavelmente é aquilo que eles irão praticar em algum momento da vida. É aquilo que eles irão fazer. Tome cuidado com aquilo que você conversa com seu filho. Tome cuidado com aquilo que você instrui o seu filho. Cuidado com aquilo que você ensina, porque vai ter um peso muito grande na vida do seu filho. Qual é o teu ensinamento? Qual o exemplo que você tem transmitido ao seu filho? É um ensinamento que quando ele tiver maturidade, ele vai poder dizer: eu queria ser como meu pai, eu queria ser como a minha mãe. Ou de repente teu filho, ele vai ter como você um exemplo de não ser como os filhos dele. Entende? A gente vê que Salomão, ele está usando o exemplo do pai para ensinar os filhos. Você vai ser um exemplo para o teu filho, para a sua filha, para eles futuramente ensinar aos teus netos, um exemplo de admiração. Ou você vai ser um exemplo que ele vai falar assim: nunca seja como seu avô, nunca seja como sua avó, porque me ensinou isso, me deu uma instrução errada. Eu peço muito, profundamente, que cada um de vocês reflitam sobre uma coisa. É muito importante nós sermos amigos dos nossos filhos, mas primeiramente você é mãe e você é pai do seu filho e da sua filha. Primeiramente você é mãe e você é pai. Diferença: amigo é aquele que o teu filho de repente vai querer fazer coisas erradas, ele vai querer seguir um curso que as pessoas estão fazendo, que os amigos estão fazendo, que ele acha interessante. Um amigo vai abraçar ele e vai falar: vamos aproveitar, vamos curtir a vida, vamos ser felizes. Um amigo, um pai, ele vai falar: não saia de casa, não ande com ele, não ande com ela, não é seu amigo, não é sua amiga. Um pai e uma mãe vai falar isso. Aonde você está posicionado no meio da tua casa com os teus filhos? Você é um pai, uma mãe, ou você é um amigo, uma amiga? Você é aquele que, entre aspas, hoje é considerado chato, chata, ou você é hoje considerado aquele pai, aquela mãe que é pra frente, é liberal, é moderno? Cuidado, o seu filho, um dia ele adquirirá, vai ter a idade madura, que ele vai parar e ele vai analisar aquilo que foi ensinado para ele. Não seja um mau exemplo para os teus filhos. Cuidado que você conversa com os teus filhos. Nós que frequentamos a casa do Senhor, fazemos parte da habitação de Deus, da casa de oração. Cuidado, pais, com o que vocês falam com os teus filhos. Não fala mal da igreja, não fala mal de quem está ali dentro, não fala mal dos irmãos. Sabe por que eu te falo isso? Porque o teu filho e tua filha, ele ouve aí fora no mundo que a igreja é coisa careta, que a igreja é lugar chato, que a igreja é lugar que não pode isso, não pode aquilo, que a igreja é lugar que não pode beber, não pode fumar, não pode namorar, não pode isso, não pode aquilo. Aí ele chega dentro da tua casa e ele ouve você falar mal do pastor, mal da pastora, mal do irmão, mal da irmã. Aí sabe o que teu filho pensa? O meu amigo e minha amiga tá certa. Eles estão certos. Igreja realmente não é um lugar legal. Igreja realmente não é um lugar bom. Entenda uma coisa: a igreja é um lugar santo, é um lugar onde tem a presença de Deus, com pessoas que pecam, que erram, que falham. Igreja, ela é um hospital. Ela não é um lugar de pessoas perfeitas. Pelo contrário, a diferença da igreja e a diferença de quem está fora da igreja é que quem está dentro da igreja reconhece que não é nada, que não pode nada e que precisa do Salvador, precisa de Jesus para endireitar as veredas, para ensinar. Essa é a diferença. Porém, são todos pecadores, todos erram, todos falham. Nós precisamos entender isso. Cuidado com o que você conversa com teu filho. Instrua o seu filho no caminho de Deus. Nós vemos aqui Salomão, ele seguindo os passos de Davi, ensinando os filhos na sabedoria do Senhor, na obediência a Deus. Instrua os teus filhos no caminho de Deus. Voltando a repetir, nós não estamos falando aqui da atitude dos filhos, nós estamos falando aqui da atitude dos pais em relação aos filhos. Instrua teu filho no caminho certo.
Seja pai, seja mãe. Eu sei que nós estamos em um tempo, em uma geração que gosta muito de pais liberais, que gosta muito de pais modernos. Eu entendo tudo isso, mas nós não podemos aceitar. Por quê? Porque é uma vida. Os teus filhos, os meus filhos, eles são herança do Senhor. Eles precisam ser instruídos na palavra de Deus. Os teus filhos, os meus filhos, eles não pertencem a mim, eles não pertencem a você. Lembre-se de uma coisa, o teu filho e tua filha, eles foram gerados para a glória de Deus, para um propósito do Senhor. E eu e você, nós temos o dever de instruir os nossos filhos no caminho de Deus, porque nós daremos conta disso. São almas que estão sendo colocadas nas nossas mãos para nós cuidarmos. Mas ainda que você fale, meu filho não me ouve, minha filha não me ouve, instrua-os no caminho do Senhor, instrua-os no caminho direito. Salomão está instruindo os filhos dele no caminho de Deus, como Davi o instruiu. É de geração em geração, de geração em geração. Não perca o seu filho para aquilo que é errado. Não apoie o seu filho e tua filha para aquilo que vai fazer perder a vida dele futuramente. Um dia ele terá maturidade e ele saberá discernir se aquilo que você ensinou para ele foi o caminho certo ou foi o caminho errado. Toma cuidado. Leva o teu filho à presença de Deus. Ensina o teu filho a amar a casa do Senhor, com todas as imperfeições que há dentro dela, com todas as pessoas imperfeitas que há dentro dela, porque é isso que você vai encontrar. Mas é a casa de oração, é a casa de Deus, é a casa do Senhor. E ensina o seu filho a amar a casa de Deus. Não afaste o teu filho ou a sua filha da casa do Senhor. Não ensina o que é errado. Ensina ele a amar a casa de Deus. Ensina ele a amar a instrução de Deus. Em nome do Senhor Jesus, nós daremos conta aos nossos filhos. Nós não somos amigos dos nossos filhos, nós somos pais e mães. Podemos ser secundariamente amigos, mas somos chamados para ser pais e mães. Somos chamados para repreendê-los e instruí-los no caminho do Senhor. Instrua os teus filhos, tua filha no caminho do Senhor. Tenha o temor do Senhor. É uma alma que está debaixo da tua mão e você dará conta a essa vida. Em nome do Senhor Jesus, é o que Deus tem para trazer para nós nessa noite. Ame teu filho, ame tua filha de todo o teu coração. Instrua eles, crie eles na casa do Senhor. Crie eles ouvindo a palavra de Deus, amando a Deus, amando o Senhor Jesus, tendo prazer na vinda, na presença do nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quanto o que eles vão fazer, a decisão deles a respeito de tudo isso, vai caber a Deus, vai caber a eles. Mas você não levará nas tuas mãos a culpa, o sangue de ter instruído ou de ter perdido uma alma por uma instrução errada, por um ensinamento errado. Lembre-se, Davi, ele tem como referência o teu pai. E ele deseja que os filhos, Salomão, ele deseja que os filhos dele também tenham ele como referência. É de geração em geração. Meus pais me ensinaram a fazer aquilo que era certo. Hoje eu instruo os meus filhos a fazer aquilo que é certo e correto. Eles irão fazer tudo o que é instruído, eu não sei te dizer. Eles irão fazer exatamente o que eu ensino, eu não sei te dizer. Mas eu tenho uma responsabilidade nas minhas mãos de ensinar eles no caminho do Senhor. Por quê? Porque é o caminho da salvação. É o caminho que vai trazer vida aos meus filhos. É responsabilidade minha. Eles são heranças do Senhor. Cuide da sua casa, cuide dos seus filhos, instrua eles no caminho do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, tema Deus de todo o seu coração. Não haverá igreja perfeita, não haverá irmãos perfeitos, não haverá pastores perfeitos, mas há um que é perfeito, é o nosso Senhor Jesus. Lembre-se, quando você instrui o seu filho na casa do Senhor, instrua a criança no caminho que deve andar e jamais se desviará dele. Instrua o teu filho no caminho certo. Quando você instrui o seu filho na casa do Senhor, você não instrui ele para ser igual ao irmão, ser igual à irmã, ser igual ao pastor, ser igual a pastora. É muito edificante se nós temos pessoas do nosso lado que nós podemos olhar e admirá-las, mas essas pessoas irão ter falhas. Mas instrua o seu filho para seguir a Jesus Cristo. É por isso que você vai levar o seu filho à casa do Senhor, porque você vai ensinar ele a seguir o caminho de Jesus, os passos de Jesus Cristo. Cuida da sua casa, cuida dos teus filhos. Não ensine eles a andar por um caminho que é errado. Você dará conta da vida dele, da vida dela, em nome de Jesus.
ensine. Aquilo que ele ou ela irá fazer vai caber a ele, vai caber ao Senhor. Mas o Senhor nunca cobrará de você um ensinamento ou um posicionamento errado em relação aos teus filhos. Nossos filhos errarão, nossos filhos falharão, nossos filhos pecarão, sim. Mas é necessário que a gente instrua eles no caminho do Senhor, para que um dia eles venham crescer e adquirir a maturidade, e eles venham lembrar: eu fui ensinado, eu fui cuidado, meu pai e minha mãe teve zelo da minha alma, meu pai e minha mãe me ensinou no caminho que eu devo andar. Viva isso e viva de geração em geração. Que você seja conhecida daqui a alguns anos como aquela avó que orava pela casa, que instruía os filhos no caminho do Senhor, que a casa se converteu porque você foi uma pessoa de oração, você foi uma mulher de Deus que instruiu, em nome do Senhor Jesus Cristo, de geração em geração. Pais, o que você tem ensinado aos teus filhos? Que exemplo você vai ser futuramente? Você vai ser um exemplo a ser seguido ou você vai ser um exemplo a não ser seguido? Como você vai ser lembrado daqui a uns anos pelos teus netos? Seus netos falarão o quê? Meu avô, minha avó, eles eram assim. Como você será conhecido? Faça a tua história. Mude a descendência da sua casa, mude a história da sua família, por temor e amor a Deus, sabendo que os teus filhos é geração, é herança de Deus. Deus tem propósito com eles. Eles não são propriedades suas, eles são propriedades do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde. Amém.